prazer falar com você, né? Tanto tempo que a gente não conversava, né? Você é geriatra. Eu tenho uma agência de comunicação chamada Etc., que já atua há quase 20 anos já. Ela foi fundada em 2001. E a gente sempre teve uma preocupação em arredondar a informação. Acho que é muito por esse lado. A informação qualificada, ela sempre vai ter um entendimento do seu público e uma aceitação muito melhor da sociedade de forma geral. Eu acho que a gente tem que defender isso a todo preço e a todo custo. E é uma grande preocupação que a gente tem tido ultimamente, né, sem querer fazer nenhum tipo de posição ideológica, nem de apresentar nenhum tipo de visão partidária, são os ataques que a imprensa sofre aí cotidianamente. A gente tem que, mesmo que entendendo e fazendo uma análise crítica de que nem tudo que sai na imprensa é correto e é exatamente, vamos dizer assim, a verdade absoluta, mas a gente tem que entender que o papel do jornalismo, ele atualmente, então, principalmente hoje, ele é ainda mais preponderante, ele é ainda mais importante. Há 20 anos atrás não havia internet, que a grande mídia era responsável por disseminar as informações de uma forma ampla, né? Muitas vezes a imprensa, ela se identificava com alguns políticos e alguns governantes e ela transmitia uma posição realmente que nem sempre, vamos dizer assim, era a pura verdade. As faculdades de jornalismo iniciaram-se aí na década de 80, aproximadamente, criou o curso de comunicação social, passou a haver uma conscientização do jornalista, do jornalismo. Hoje a gente entende que isso não é mais permitido, mesmo porque existe uma vigília constante, que aí você colocou muito bem, muitas vezes a própria rede social ela assume esse papel, né? As pessoas se sentem legitimadas a dar suas opiniões e elas têm todo o direito de fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, esse grande crescimento aí da importância das redes sociais, ele ocorreu de uma forma que isso inverteu alguns processos, vamos dizer assim. O que era audiência passou a ser emissor de informação, né? O público, de forma geral, e com toda razão, se sente no direito de expressar suas opiniões e transmitir suas informações através dos seus grupos de WhatsApp, através das suas redes sociais. Isso acontece hoje de uma forma natural e democrática. O que não pode acontecer, e tem acontecido, infelizmente, é o uso da tecnologia de uma forma nociva, de uma forma a fazer que grupos passem a ter uma posição ideológica ou política, e isso eu não falo só de direita nem de esquerda, isso é uma forma, de forma bem ampla mesmo, né? Existe essa campanha, vamos dizer assim, para desorientar ao mesmo tempo que informa. Isso que é a grande questão, né? As notícias trocadas, a dicotomia das informações, que um dia uma pessoa fala assim, e no outro dia ela desmente aquela mesma informação. E onde é que está a verdade? Isso a gente tem que colocar sempre na discussão. Está vivendo uma pandemia, que nós estamos sentindo um momento que todos nós estamos aflitos e angustiados, recebendo informações desencontradas. E onde está a verdade? Você que é um profissional da área de saúde sabe bem que existem informações, inclusive dentro dos profissionais da área médica, que elas são completamente antagônicas. Pois é, e aí que entra a questão, a credibilidade. Acho que nós estamos numa crise de credibilidade, né? Todo mundo, todas as instituições. Não é a questão das descobertas da medicina que sempre se reconstroem e se destroem. Então, a gente fala na medicina que um livro que foi publicado há 5 anos já está ultrapassado, né? As verdades mudam com o conhecimento científico. E aí, diante de uma doença tão intensa, tão catastrófica e que vem tão rapidamente, né? Um tsunami, você não consegue produzir conhecimento em tempo hábil para estruturar, criar toda a sequência do conhecimento científico, a sequência que a gente fala das evidências científicas, né? Então, eu tenho que fazer uma observação, daí eu levanto hipóteses, aí eu testo hipóteses, aí eu, depois de testar em laboratório, aí eu começo a testar com pessoas, aí eu coloco em grande escala, eu vejo primeiro se as pessoas têm efeito adverso, depois eu confirmo se realmente é seguro, se o benefício é maior do que o malefício. Então, isso não dá tempo de fazer. E diante de toda a ânsia por descobertas que sanem essa doença a tempo, de evitar a catástrofe, as pessoas acabam disseminando e divulgando informações
que são promessas. E isso é o que a gente tem visto muito, né? Toda essa briga com a cloroquina e com todas essas medicações, a gente vê que promessas de tratamento são divulgadas como se fossem verdades. E aí Exatamente. é o grande problema da mídia, da rede social, que essa verdade vem, não tem um lado contrário que pondere aquilo, você não tem uma outra visão daquela história. Você perde aquela possibilidade das visões, né, dos pontos de vista, e a coisa se complica, porque vira uma rixa, né? Vira uma briga de galo. Eu acredito na cloroquina, eu não acredito na cloroquina. Eu acredito no isolamento social, eu não acredito no isolamento social. E as coisas ficam dicotômicas e o diálogo não segue. E essa é que é a minha questão para você como comunicador. Como é que a gente pode sair disso? Então, existem hoje, né, ferramentas e sistemas de fact-checking, né? Existem vários, em torno de 8 a 10 ferramentas muito eficientes, muito eficazes, né, de checagem, né? Essas ferramentas, elas são também de fácil encontrar, o iFarsas, iboatos.org, o Fato ou Fake, né, que é uma das mais conhecidas, que estão sempre aí na mídia, no G1 principalmente, na Globo, né? E tem outras mantidas por jornais também, séries comprometidos. Então, o que eu queria enfatizar? Eu acho que esse debate que você colocou, que é muito interessante, porque na medicina a gente sabe que esses processos são demorados, né? E a gente está no meio de uma pandemia em que a doença ela ainda não é entendida nem dentro da área de saúde, quer dizer, ela não é entendida, ela não é dominada, ela não é controlada, os processos estão sendo feitos, descobertos e compreendidos, e isso está sendo aberto à população, de uma forma que a população ela acaba participando desse debate sem a menor condição técnica e conhecimento para isso. E é justamente o que você falou, e vira um debate ideológico no sentido de que uma posição de uma pessoa, de um grupo, é favorável a uma medicação, é favorável a um comportamento social, e a posição do outro é favorável ao outro comportamento, e as pessoas acreditam que aquela é a grande solução. Isso eu acho que a gente tem que combater veementemente. E como que é possível fazer isso, né? Checando informação. Eu acho que hoje existem pouquíssimos grupos, isso é muito importante colocar aqui, Cláudia, de empresas que dominam a internet no mundo, né? Nem ao ponto de algumas redes sociais, inclusive as 3 mais usadas no Brasil, serem da mesma corporação econômica, né? Que são o Facebook, Instagram e o WhatsApp. E isso representa um risco enorme, porque ao mesmo tempo que esses grupos, essa empresa, ela tenta criar um código de ética de utilização de redes sociais, e a gente sabe que, por exemplo, o WhatsApp reduziu a possibilidade de você compartilhar para mais de uma pessoa, né? Cada informação, cada post de forma genérica. Ao mesmo tempo, a gente vê que isso, na prática, né, esses grupos econômicos, eles têm seus interesses, então eles atendem a corporações econômicas e políticas. E a gente sabe, né, não sei se todo mundo já viu e acompanhou, existem vários documentários muito importantes que valem a pena ser assistidos, inclusive no próprio Netflix, que mostram como as redes sociais elas são utilizadas para esses fins, tanto para manchar a reputação de marcas e empresas, e existem vários casos, como para influenciar em processos eleitorais, que eu acho que é o mais grave ainda. E durante um governo, inclusive, né, isso tem acontecido no mundo inteiro hoje com a questão do Covid, né, com o coronavírus, durante os governos, até as posições políticas mantidas por A, B ou C, elas são de alguma forma disseminadas e as redes sociais são utilizadas para convencer as pessoas de que aquela posição é a correta. E é o que você falou, e as pessoas mudam seu comportamento, passam a acreditar em coisas que não podem ter esse tipo de crédito. Existe uma ferramenta especificamente, que eu acho que vale a pena as pessoas conhecerem, ela até pede uma contribuição, um valor muito pequeno, mas é um bot de WhatsApp, né? Ela é monitorada por universidades, é muito sério, se não me engano, pela USP, e você simplesmente adiciona um perfil no seu WhatsApp, e é como se fosse uma pessoa, aquele perfil ele vai checar se a notícia ou a informação que você recebeu, ela tem chances de ser fake news, basicamente. O grau de acerto é de mais de 90%. Tá? É muito interessante. Como é que eles fizeram isso? Só para entender. Eles monitoraram e rastrearam milhares de notícias consideradas fake news e identificaram os principais termos que essas notícias normalmente contêm. Né? E a gente sabe que existem algumas frases, né? Por exemplo, compartilhe urgente esse vídeo, ele foi deletado do YouTube.
compartilhem, denunciem. Disseminadores de fake news acabam utilizando esse tipo de texto. E muitas vezes em português, é importante checar se aquela página contém algum tipo de erro, de informação de português. Isso é fundamental. E o que eu queria mais uma vez reafirmar é que as pessoas elas não percam a confiança nos profissionais de jornalismo. Conheço milhares, né, trabalho com isso há muitos anos, o profissional de jornalismo, ele pode, como toda área tem suas falhas, né? Ele pode ter momentos que ele falha, em alguns casos existem realmente os profissionais que disseminam notícias falsas, né? Mas é muito importante esse profissional, ele ter liberdade, a liberdade de imprensa hoje, ela é fundamental. Porque é justamente para a gente combater isso, né, Cláudia? Essa situação da disseminação de informações por fontes não confiáveis. Deixa eu só fazer um comentário, uma coisa muito interessante. Existem algumas páginas no YouTube que são criadas pelo que a gente chama assim, vamos ver, robôs, né? Na verdade, são pessoas, né? Elas disseminam notícias, elas produzem notícias, elas gravam muitas vezes em vídeo, e com isso elas ganham muito dinheiro. É muito dinheiro, não é pouco. As redes sociais permitem que, se a pessoa tiver um grande número de visualizações, elas podem tanto receber diretamente do Google, né? Através de um reembolso pelo número de views, quanto através do AdSense, que é uma ferramenta que o próprio Google, o remarketing, né, o anúncio fica na página da pessoa e cada clique ali naquele anúncio ela recebe um valorzinho pequeno, mas que vai se somando e vai ficando um valor bastante considerável. Então, como que essas pessoas elas conseguem audiência, né? Polemizando, criando muitas vezes fatos mentirosos, acusando. Hoje eu recebi da minha mãe tem mais de 80 anos, ela me mandou uma informação que um ex-presidente, que eu não vou citar absolutamente aqui, não faz sentido nenhum citar, mesmo porque a informação é completamente absurda, tem uma conta na Suíça no valor de 1,5 trilhão de euros. Aí eu falei assim, mãe, isso é o dobro do PIB do Brasil. É mais quase o PIB da Alemanha. As pessoas recebem essas informações, não existe nenhum tipo de punição para quem posta aquilo. Tem lá 200, 300, 400 mil visualizações no YouTube, e o cara está ganhando dinheiro com aquilo. Isso é que é mais revoltante, né? Estou falando desse aspecto de uma pessoa, de um político ou outro, não. É a irresponsabilidade de alguns pseudo-jornalistas, né? Isso é um risco tremendo para a sociedade. Se abrir esse tipo de espaço para as pessoas que não têm o menor compromisso com a verdade, com a realidade em si. Olha que absurdo isso. As pessoas ficam perdidas no meio dessas informações e elas não procuram a outra informação, o outro ponto de vista, elas não procuram checar, elas acreditam naquilo. Então, o que a gente está vendo hoje muito uma conversa de que a Rede Globo é contra Bolsonaro, ou então, se as mídias são todas contra uma pessoa X, seja o governo anterior, o PT, ou independente de governo, mas você vai procurar informação aonde? Então, isso é que me preocupa, sabe? Porque as pessoas, então, começam a desconfiar da mídia e começam a confiar nas informações que chegam pelos grupos do WhatsApp, porque lá fala, foi a professora tal, a ex-pesquisadora tal que fez isso, e imediatamente ficam e compartilham aquilo como se fosse uma verdade. E às vezes até tem algumas falas que são verdade, mas que estão em outro contexto, né? Então a coisa muda completamente. Aí a gente... o nosso idoso, eu que trabalho com idoso, eu vejo as pessoas muito inseguras. Você falou da sua mãe, né? Então, assim, muito seguras nesse sentido e muito ansiosas também, né? Muito perdidas. E onde, então, eu vou procurar uma informação? As pessoas ficam nessa briga, envolve aí a questão da economia e começam a falar que o isolamento é um absurdo e que interessa a alguns, ou que quem está desinformado é que depende, e que as pessoas vão morrer de fome se continuar com isolamento. Mas não tem eu não vejo uma conversa, uma discussão consistente. Eu vejo coisas rolando, e eu queria saber o que a gente pode orientar. Além de estar atento com o risco de fake news e checar sempre, estar atento a essa questão do robô, né, que vai, então, jogar
a informação que chega para mim no meu Facebook, no meu Instagram, vai ser sempre de umas fontes que são as que me interessam mais. Então, eu tenho que descobrir formas de ouvir outros lados, né, outras versões das coisas. E eu não sei você, como jornalista, o que você acha que a gente pode, né, orientar as pessoas Claro. em relação a isso? Ó, em primeiro lugar, eu acho que tem até uma coisa que é muito interessante, até nessa pandemia, né, que a gente acabou aprendendo, foi a usar a máscara, né? Em primeiro lugar, a gente tem que evitar contaminar os outros, né? A máscara é isso, né? A partir do momento que todo mundo usa máscara, você reduz a contaminação, porque como alguns de nós podem estar assintomáticos e podem transmitir sem saber, é importante que você se proteja e proteja os demais. No caso da informação é bem parecido, porque é o seguinte, a partir do momento que você compartilha uma informação, compartilha uma notícia, sem checar se aquela notícia é verdadeira ou se ela tem algum fundamento, alguma relação com a verdade, você está disseminando, contagiando as pessoas a fazerem o mesmo. É a irresponsabilidade. Por isso que é muito importante isso estar na mão de profissionais de comunicação, responsáveis, sérios. A gente sabe, como eu falei, que em nenhuma profissão existe gente só honesta ou só desonesta. Existe, mas agora eu posso afirmar, grande parte dos jornalistas profissionais de comunicação tem compromisso com a verdade. Isso a gente sabe, porque a gente presencia, a gente acompanha. Eu trabalho hoje com assessoria de imprensa, mas já fui jornalista de redações, trabalhei muitos anos em redação, trabalhei no Jornal Tempo, Jornal Diário do Comércio, um breve período, Diário de Casa, Rede Globo também por um breve período. E eu sempre encontrei, em princípio, né, como princípio básico, né, a informação ela tem que ser tratada com seriedade. E quando a gente compartilha informação sem essa preocupação, a gente acaba contagiando a sociedade, a gente acaba criando uma forma com que a sociedade ela adote um pensamento que ele está totalmente distante da realidade. Eu acho que é isso que a gente tem que defender. Quando a gente compartilha, até eu li hoje um artigo muito interessante no site da BBC brasileira, em português o site, bbc.com, mas em português. Quais são os 7 perfis de disseminadores de fake news na Covid? É muito interessante esse artigo também, porque ele mostra que, por exemplo, existem aqueles criadores de teoria da conspiração ou aqueles que repassam teorias da conspiração. Tem aquele que é insider, que é o cara que, por exemplo, conhece alguém, motorista de ambulância, o cara que é da área médica, que é porteiro de um hospital, que é médico e que ele ouviu aquilo ali, ou ele vai lá, filma um ambulatório vazio, olha, não tem ninguém doente aqui, essa Covid é uma mentira, uma enganação, né? Tem uma série de perfis de pessoas que acabam adotando esse papel de disseminador de fake news, e é o que eu te falei, eles são os responsáveis por contagiar grande parte da população e causar assim, um desserviço mesmo à informação de qualidade. Por que eu e você estamos aqui conversando e várias pessoas escutando? Porque estamos todos preocupados com onde está a verdade, né? Como que eu vou me prevenir pela Covid? Não existe uma ciência exata em cima disso. Existem versões, né? Até na área médica existem. E aí fica aquela situação, mas como é que eu vou desacreditar de um cara que é infectologista contra um que é ortopedista? Porque o ortopedista está muito mais bem informado do que o infectologista. Eu prefiro não citar nomes, né, Cláudia, para a gente não entrar aí numa questão ideológica. Essa questão desse artigo que você citou aí, eu acho que vale a pena a gente disponibilizar ele é bem legal. Eu abri ele aqui para olhar, olha. Quem são então as pessoas que disseminam fake news, né? O parente, né? Os parentes no grupo que sempre recebem, preocupam, porque, nossa, e vai e não checa. Então, esse é o maior. Esse é o que dissemina o que foi criado pelo outro. Então, esse, pelo amor de Deus, nós temos que orientar em todos os nossos grupos para sempre checar tudo, né? Outro é a celebridade, né? Aquele que chega a fulana tal e fala uma bobeira, às vezes porque estava enganada, às vezes nem foi de má fé, mas falou um absurdo e como ela é uma celebridade, todo mundo acha que ela é celebridade, sabe sobre tudo, é tudo. Outros são aqueles realmente que têm algum interesse em criar terapias da conspiração, às vezes por interesse político, né? Às vezes a gente vê questões, né? Política nos Estados Unidos tem grandes questões sobre o próprio processo político, né? Aqui a política no Brasil está com a CPI da fake news, então interessa muito
político, a gente tem que estar muito atento quando aparece uma informação que envolve política, a quem essa informação pode interessar e procurar se checar pelo menos no Google, buscar no Google ali antes de passar para frente. É igual você citou a questão da sua mãe, né? Então, o fulano tem... Não, vamos checar no Google para ver? Porque às vezes isso vem e aí vai pelo grupo de família. Porque quem criou? Talvez alguém que tem interesse político. Ou talvez não, mesmo porque é um desesperado, mas que acredita em uma terapia da conspiração e foi e fez, né? Também tem. Tem aquele que vai por piada também. Às vezes o sujeito solta uma coisa por piada e a piada dissemina como se fosse verdade. Não era a intenção dele. Depois ele vê o que ele fez. E tem o golpista também. A gente tem que estar atento, porque muita gente quer fazer golpe. Exatamente. Deixa eu só fazer um parênteses de uma coisa que você falou aí, que eu acho que é interessante. Os algoritmos, né? As redes sociais, elas mensuram o seu comportamento de todo tipo de busca, todo tipo de página que você acessa. E elas acabam criando um modelo que você acaba recebendo sempre o mesmo tipo de conteúdo. Então, quem acessa do YouTube e está ali com seu perfil do Google habilitado, passa a receber sempre o mesmo tipo de conteúdo. Isso cria, infelizmente, uma uniformização de pensamento que é extremamente perigosa. Então, quem é partidário do fulano, né, do presidente, por exemplo, a partir do momento que ele visita um vídeo desses que foi divulgado por algum seguidor do presidente, apoiador do presidente, essa pessoa ela vai receber dicas de outros vídeos, de outros materiais. Então isso, quando você pergunta como a pessoa pode se proteger disso, o interessante talvez seja acessar, na hora que fizer uma busca no Google, fizer uma busca no YouTube, sem estar com o seu perfil do Google habilitado, porque aí você não vai ter o seu histórico ali identificado e você vai receber outros tipos de conteúdo também, no momento que você digitar uma palavra-chave. Isso é muito importante, sabe, Cláudio? Porque as pessoas... Como é que faz com o meu histórico lá no negócio não está habilitado? Nossa senhora, nem sei isso, tá vendo? É só você deslogar, né? Ficar off, basicamente, ou então abrir uma aba privativa, uma aba que não tenha como, inclusive, ser hackeado, né? Porque tudo que você faz ali na rede social, alguém pode estar monitorando e pegando suas senhas, etc. Então, o ideal é realmente você trabalhar com nível de segurança, inclusive no uso doméstico do seu notebook, no seu celular. Então, a partir do momento que você está logado numa conta, no Yahoo, no Microsoft, Outlook ou Google, todos os seus passos, tudo que você pesquisa está sendo acompanhado por uma série de empresas, não só pelos donos das grandes empresas de comunicação, né? E esse é o grande risco, né? Porque a partir disso, os estrategistas de marketing, tanto da política quanto da área de marcas, eles vão criar estratégias para fazer mudar o seu poder, a sua decisão de compra, fazer com que você decida comprar na hora que você não está querendo comprar, como a gente recebe ofertas. E muitas vezes até você nem está pensando naquilo, ou você comentou e o áudio do seu celular captou aquilo, porque os celulares eles têm essa ferramenta, né, que é o Google Now, por exemplo, que quando você fala, ele capta o que você está falando, e a partir daí, no caso do marketing político, isso acontece também, faz com que isso seja possível. Empresas que gastam bilhões paguem por essas ferramentas. Existe um documentário que eu queria só rapidinho também sugerir, que é o Privacidade Hackeada, que está no Netflix, que é impressionante, é incrível esse documentário, é muito interessante, que mostra, em princípio, como uma empresa influenciou na eleição do Trump nos Estados Unidos e na decisão do Reino Unido pelo Brexit. E depois isso também aconteceu aqui no Brasil, né, nas eleições de 2018. As pessoas que trabalharam nessa empresa, a empresa foi fechada, para você ter uma ideia, pela Justiça do Reino Unido, por irregularidades. Eles chegaram a requisitar todo o material, todos os dados que eles tinham do Facebook, eles ganharam na justiça, e a empresa não liberou. Então, assim, é muito preocupante que a gente esteja num momento de utilização dos nossos computadores pessoais, celulares, mostrando quais são os nossos hábitos de consumo e nossas ideias e opiniões, e as grandes empresas e os grandes grupos políticos, ideológicos, tenham acesso a essa informação. Os médicos são profissionais de comunicação, gente. Vocês estão em contato com o público o tempo inteiro, fazendo anamneses. O que é uma anamnese? É uma entrevista. Que você extrai ali da pessoa que está ali na sua frente qual é o sentimento dela. Então, assim, como é que você coloca um profissional sem treinamento para fazer esse tipo de análise? É como um psicólogo também. O psicólogo não deixa de ser um profissional que ele tem que entender como é que uma comunicação deve ser feita. Então, isso não é só exclusividade do jornalista, a saber fazer comunicação. Todas as áreas deveriam.
ter esse tipo de curso. A Paula, que foi minha colega na época de faculdade, hoje ela é gerente de RH da Cedro, ela perguntou isso, perguntou e colocou essa situação da necessidade de haver uma legislação que puna esse tipo de notícia chamadas fake news. Como você mesmo citou, e está acontecendo atualmente a CPMI das fake news no Congresso, e que existem políticos que estão tentando interromper essa investigação, e ela é extremamente necessária para que seja restabelecida a verdade, como têm sido os processos eleitorais, como é que os robôs estão sendo utilizados aí em redes sociais. Eu vou deixar você falar agora. Na verdade, o que a gente vem falando, né? Então, aqui no final, quanto dessas informações a gente pode acreditar, onde que a gente deve buscar informações, né? E no começo ela falou uma coisa interessante sobre a descrença e a desilusão e até depressão, né? Que as pessoas começam a ficar, não é isso? Fala aí, seu áudio está melhor que o meu. Eu acho o seguinte, o jornalismo, ele tem a obrigação de apresentar fatos, né? A partir do momento que você esconde os fatos, também isso pode ser recriminado como uma falha da imprensa, né? Como é que nós vamos ignorar a maior crise de saúde da história do Brasil desde a gripe espanhola? Isso é impossível. Se você buscar outras fontes de informação, que não a Rede Globo, que muitas vezes é criticada por apresentar as notícias de uma forma mórbida, né? Existem até algumas brincadeiras aí com alguns memes, a gente acaba entendendo que é melhor criar um mundo fantasioso ou um mundo ilusório que ele não existe. Eu acho que a TV, né, independente se é a Globo, a CNN, que chegou com muita qualidade, com uma equipe muito competente, e outras emissoras, né, eles têm que mostrar os dois lados da questão. Agora, o lado atual é um lado que interrompeu, gente, o mundo inteiro. A Terra parou. Como é que você ignora 750 mortes por dia no Brasil e que elas tendem a crescer? Né? Como é que você deixa de falar dos lockdowns que estão próximos aí de acontecer também? Algumas cidades já decretaram, as pessoas estão sendo impedidas de sair até para dar uma volta. Isso é uma coisa que eu nunca vivi, né? Por toda a minha vida, eu nunca vivi nada, nem que chegasse próximo a isso. Tenho certeza que você também, né, Cláudia? Eu acho que é o seguinte, a questão... Não, eu sou mais velha que você também, não, né? Um pouquinho só. Eu queria que você falasse, eu acho que é muito importante como profissional da área médica, como é que a pessoa deve se cuidar do ponto de vista psicológico, emocional, né? Porque da minha parte, assim como eu vejo meus amigos e pessoas que eu conheço, todo mundo está sofrendo do mesmo mal, né? Que é essa angústia de quando isso vai acabar. A gente não tem ideia, né? E eu queria que você falasse um pouquinho de como é que a gente pode evitar isso, essa sensação de impotência, né, sobre uma questão que a gente não tem nem ideia se o mundo vai acabar, ou como é que nós vamos ficar. Eu acho que a resposta para isso não existe. Ninguém sabe se o mundo vai acabar ou não com isso. Mas acho que o mais importante é a gente tentar ter um pensamento positivo, né? Porque isso repercute em tudo também, na saúde física mesmo global. Tem muitos médicos trabalhando com... Eu mesmo estou fazendo, sou uma dessas. Eu fiz uma linha de transmissão com os meus pacientes e eu mando diariamente informações verídicas e coisas amenas, né? Live musical de Roberto Carlos. Então, acho que esse tipo de iniciativa ajuda. E acho que as pessoas, cada um, né? Esse pessoal que às vezes a gente vê também fazendo live musical, fazendo serenata na porta do condomínio, que são coisas que trazem bem-estar para todo mundo. E essas informações merecem ser divulgadas e fazem bem. Então, acho que só para pegar carona no que você colocou aí, né, das novas formas de comunicação que têm sido encontradas, né? Não só as lives aí famosas aí que todo mundo posta no Instagram, acaba assistindo, porque é um produto novo, né? E a gente tem visto, inclusive, alguns profissionais da área da música, do entretenimento, que têm dito que as lives vieram para ficar, porque eles não tinham ideia do impacto que essas lives iriam ter. A gente tem que saber, talvez, né, que, obviamente, hoje as pessoas estão dentro de casa e elas, sem alternativa de entretenimento, elas acabam acessando essas lives, vamos dizer, como a única situação possível para
para assistir aquele musical, aquela pessoa que ela gosta. Mas, ao mesmo tempo, algumas lives aí, vocês sabem disso, não tiveram 10, 20 milhões de visualizações de profissionais da área de música, de forma geral. E com isso, as marcas perceberam esse potencial, né, e começaram a patrocinar essas pessoas, né. E o que a gente vê também, Cláudio, que eu acho que é muito valioso hoje, né? Esse tipo de uso da tecnologia em favor das pessoas, por exemplo, né? Até esse contato nosso aqui, a gente tem que dar força, né? Valorizar, como a gente não pode ir lá abraçar aquele amigo, aquela pessoa querida, né? Valorizar esse tipo de contato, a conversa, porque a gente, infelizmente, substituiu a conversa pela teclagem, né? Por digitar no WhatsApp. E eu acho que isso foi um grande mal que a humanidade passou a ter de uns anos para cá. As pessoas não se telefonam mais, né? Não escrevem cartas, absolutamente. Ninguém escreve cartas praticamente mais. E nem mesmo mandam e-mails pessoais. Os e-mails hoje são só com tarefas, né? E as pessoas estão enclausuradas numa linguagem de WhatsApp, de Facebook, que ela contém códigos, né? Contém emoticons, contém uma série de artifícios que substituem a realidade da conversa. O olho no olho, a mensagem que sai de dentro. Então, eu acho que isso é muito ruim. Eu acho que, de alguma forma, a pandemia está trazendo de volta esse contato entre as pessoas, essa conversa no olho no olho, como eu estou aqui com você, as pessoas poderem participar da nossa conversa. Então, eu acho que isso a gente tem que valorizar, sabe? Como você bem colocou aí. Contatos pessoais, na medida do possível, a gente sabe que o momento nos impede de estarmos próximos uns dos outros, mas o momento é altamente propício para que a gente ouça as pessoas que têm algo a dizer. Eu acho que eu tenho feito isso ao máximo, sempre que eu posso, participando de grupos de comunicação, de WhatsApp, que falam do bom da pandemia, o melhor da pandemia, trazem informações positivas. Tenho buscado... Tem hora que a gente fica tão angustiado com notícias ruins, e a gente está vivendo hoje um momento que, além de tudo, nós estamos vivendo uma crise política, estrutural, dentro do país, que é de uma uma falta... coisa com a outra fica mais inseguro para todo mundo, né? Exatamente. E que acaba polarizando ainda mais o sentimento de todo mundo, cada um pensando, né, vamos dizer, defendendo um lado. Virou quase uma partida de futebol, um grande clássico, entre Atlético e Cruzeiro. Então, hoje é o apoiador e o que não é apoiador do governo. Aí fica... vai achar o espaço da discussão. Isso é que me incomoda. A gente tem que conseguir criar o espaço da discussão nesses grupos. Porque vira um bate-bola, eu te dou isso, você me dá isso. E quando começa a ter a conversa, o nível de tolerância é muito pequeno. E aí Exatamente. as pessoas saem do grupo, ou as pessoas até não saem do grupo, mas param de ver, deixa aquele grupo lá silencioso e não acessa. O modelo de vida, né? Não só modelo econômico, modelo social, não. Modelo de vida mesmo, isso vai passar por uma grande choque com a realidade, né? Muitas coisas que a gente tem vivido hoje, elas vão continuar. Algumas, infelizmente, né? Por exemplo, as pessoas vão se aglomerar menos, vão evitar contatos por um bom tempo, porque hoje a gente sabe bem que o risco que existe no contato de você pegar um vírus, ele não é só agora, ele pode acontecer em outras situações, e a gente vai acabar aprendendo isso de uma forma dolorosa, né? Então, assim, infelizmente a sociedade ela vai ter que se reorganizar em torno de outros parâmetros, né? Que evitem esse contato frequente de multidões, assim. Eu acho que isso vai ser revisto, uma série de eventos vão ser revistos, né? Por um lado, é uma grande pena, porque a gente sabe que o carnaval, por exemplo, é um evento popular, mas como é que vai ser o carnaval de 2021? Se ele acontecer, ou da forma como for possível acontecer, vai ser totalmente diferente, né? Você há de convir comigo que mais da metade das pessoas que for lá no carnaval esse ano vão pensar duas vezes. E é um estádio de futebol, e é um grande show. Como é que nós vamos nos reorganizar a partir de agora? E eu acho que aí entra um pouco a criatividade, a revisão dos modelos de negócio das grandes empresas, é a oportunidade. Eu falo que muita gente hoje tem visto essas oportunidades e tem, inclusive, conseguido fechar negócios, trabalhar mais, porque na área tecnológica, na área científica, na área de TI, na área de comunicação, na área médica, quem é mais valorizado hoje que um profissional da área médica? Ninguém, né? Uhum. O professor ainda continua sendo muito valorizado, apesar de não estarmos tendo aulas, e ele agora ele virou um profissional de tecnologia, ele tem que se comunicar através da internet. E isso não vai mudar a partir de agora. Existem escolas que já pensam
em manter o sistema de EAD, né, estudo à distância, pelo menos uma parte da semana, ou alguns dias da semana. Então, tudo está sendo revisto, né? Eu acho que como eu falei, a gente tem que aproveitar esse momento agora para ter esse tipo de discussão, compartilhar boas informações. Eu sempre falo o seguinte: você quer compartilhar alguma coisa, aquilo vai servir para o outro de uma forma positiva, ele vai aprender algo novo, ele vai ser bem influenciado, você só vai causar uma risada, só vai causar uma reação muitas vezes negativa, né? Eu deletei as pessoas que eu tinha acompanhado pelo WhatsApp que me mandavam vídeos negativos, vídeos que não me traziam nenhum tipo de alegria. Por mais que muitas vezes fossem curiosos, entendeu? Acabei não parei de seguir vários grupos, aliás, saí de quase todos. Atualmente só os grupos de clientes da minha agência, praticamente, que eu sigo, que é minha obrigação. Mas fora isso, eu queria te perguntar, Cláudia, como é que você tem percebido o seu público, né? O idoso, né? Você naturalmente não tem conseguido atendê-los com tanta facilidade, porque eles não estão saindo de casa, né? Você criou alguma forma de se comunicar com esse público de uma forma alternativa, de uma forma que você bolou para estar mais próximo deles? Como é que você está se repensando como profissional? Eu tô fazendo eu fiz a lista de transmissão com todos os meus pacientes e eu mando para os pacientes ou para os cuidadores, que alguns já são pacientes mais frágeis ou demenciano, e aí tem um cuidador. E eu mando diariamente notícias e sempre pergunto: e aí, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? E mando algo de positivo ou algo de importante, né? Então você fica desorientado. Tem que ficar tudo fechado, mas algumas coisas ficam abertas. Então você fica perdido no meio de um monte de informação. Então acho que só de dar um pouco mais de informação já ajuda. Receitas eu tenho feito, né? Eu tenho feito poucas, mas eu fiz algumas teleconsultas, isso ajuda também. E aí eu posso fazer a receita pela própria internet, com a questão, né, que foi liberada. Então, são coisas que viabilizam, assim, que dão uma ajuda nesse sentido. E é basicamente isso. O consultório está fechado, mas alguns pacientes também, quando precisam, eu tenho ido ver em casa. Então, eu estou fazendo assistência domiciliar, que eu já fazia, mas eu estou fazendo um pouco mais, porque eu não estou trazendo o paciente até o meu consultório, e para evitar também dele ir ao pronto-socorro. Agora, outra coisa importante, importantíssimo da gente falar, é que tem que ir ao pronto-socorro, sim. Eu tenho pacientes perguntando, às vezes, essa semana mesmo, um senhor de 80 e poucos anos, que estava com uma dor abdominal, tinha melhorado a dor, então ele me mandou uma mensagem perguntando se ele precisava ir, porque ele tinha tido uma dor, mas a dor tinha melhorado. Aí, mas a dor era como? Aí uma sobrinha dele, que é estudante de medicina, examinou lá e me falou: não, ele tá com uma defesa aqui, essa barriga dele tá meio assim. Aí ele manda mensagem: não, mas já melhorou agora, tava, mas melhorou, eu não quero ir no hospital por causa do Covid. Eu falei: não, peraí, calma, tem que ir. Tá com um negócio esquisito na barriga, tá com uma dor à palpação, a sua sobrinha médica viu, achou que tem alguma coisa que tá esquisito, então vá. E ele foi, menino, e faz conta, ele já chegou no hospital passando mal, estava com uma colecistite. Então, assim, uma infecção grave, um negócio que talvez precise de intervenção cirúrgica. Se esse senhor fica em casa com 85 anos e esse quadro começa em casa e ele já vai para o hospital mal, porque ficou com medo de ir por causa da infecção, ele morre em casa. Isso a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem encontrado pessoas morrendo em casa porque tem medo de ir ao hospital e se agravam, ou às vezes até morrem no hospital e já chegam lá com um quadro grave. Então, assim, tem que evitar de ir ao pronto-socorro? Tem que evitar por coisa boba. Mas está com uma coisa que é esquisita, que é diferente, que é um pouco mais importante, tem que ir. Tem que ir. Só para fazer, então, um parêntese aí, eu acho que é muito importante, quando você colocou lá na nossa conversa um pouco antes, o áudio que você colocou também da sua amiga, a pergunta, né? Quando a gente assiste a televisão hoje, a gente acaba ficando só vendo tragédia e vendo notícia ruim. Ao mesmo tempo, como as pessoas elas não estão tendo esse contato frequente com família e com os amigos,
né, no dia a dia, na rua, muitas vezes as pessoas estão isoladas dentro de casa e elas acabam se sentindo algum sintoma, por exemplo, de uma outra doença, e elas ficam com tanto medo de sair, de procurar ajuda e sair de casa, e elas acabam falecendo por outras razões. A gente tem visto muitos casos aí de artistas que foram encontrados mortos, assim, pessoas que morreram não por Covid, por infarto e outras questões, né? Eu acho que, de alguma forma, assim, é muito importante, assim, aí no caso do profissional de comunicação, a imprensa, o jornalismo, ele desenvolve, ele traz as informações reais, porque quando eu vejo alguns grupos, assim, as pessoas compartilhando os salões de pronto-socorros vazios, não está tendo Covid porque o pronto-socorro está vazio. O pronto-socorro está vazio porque as pessoas têm medo de ir, né, de se contaminar. Mas é muito importante aí ter a informação correta de que se um pronto-atendimento, um local de pronto-socorro, ele não está ali para receber um paciente de Covid, está ali para receber uma pessoa que precisa de um atendimento imediato, né? O paciente de Covid, ele vai buscar um profissional especializado, ele vai para o hospital de campanha, ele fica isolado no hospital de campanha, ele não tem contato com outras... O que não pode é porque antes as pessoas iam ao pronto-socorro para pegar receita de remédio, entendeu? E ao pronto-socorro por causa de coisas bobas, assim. E porque Exato. era mais rápido, não conseguia marcar o médico. Às vezes tem uns planos de saúde que só pagam consulta de urgência, não pagam no consultório. A sujeita ia na urgência para não pagar. Então, esses motivos tem que parar, porque tinha que ter parado mesmo, entendeu? Mas as pessoas têm que saber que se estão com algum outro quadro, né? Um senhor que está prostrado, que andava, mas tem 2 semanas que parou de andar, que está acamado. Tem uma coisa aí que precisa ser olhada. E o risco desse senhor morrer por essa coisa é maior do que o risco dele morrer por uma Covid que ele ainda nem sabe se vai pegar, porque ele indo lá não quer dizer que ele pegue, né? Então, tem todas essas questões. Agora, acabar com o isolamento social não vai resolver o problema desse pronto-socorro vazio. Porque aí, quer dizer, claro, as pessoas vão continuar com medo de ir ao hospital. O que as pessoas não vão ter é o medo de ir no bar, de ir no restaurante, né? De ir na igreja. Mas no hospital vão continuar com medo. Então, vai continuar vazio. Então, se for... E o hospital está aberto, o hospital não está fechado. Então, acabar com o isolamento social não vai mudar em nada isso. O hospital não está fechado, os hospitais estão abertos. Claro. Então, essa visão das coisas é que as pessoas precisam ter. Oi. O que eu acho que é preocupante, Cláudia, é que muitas vezes essa informação que você falou aí, que você é um profissional da área bem informada, ela não chega nas pessoas da forma como ela deveria, como as pessoas recebem as informações, como a gente tem abordado aqui, né, de fake news, através de redes sociais, WhatsApp e outras formas de comunicação, elas também recebem de governantes que entregam informações dicotômicas, né, sinais cruzados, sinais trocados o tempo inteiro. Um governador fala uma coisa, o prefeito fala outra. Um presidente fala uma coisa, o governador fala outra. Qual que é a atitude, então, que eu devo tomar? Eu devo ficar em casa ou eu devo dar uma volta no parque? Ou eu devo sair para correr? A gente que está ali acompanhando, ouvindo pessoas da área de saúde, pessoas responsáveis, a gente tem um pouco mais de condição de saber qual atitude tomar. Mas a população, de forma geral, que escuta um governante, eu prefiro não citar nome de ninguém, tá? Que defende o fim do isolamento social, essa pessoa, ela acaba sendo induzida a esse comportamento. A gente sabe que isso é verdade. Tanto que existem, inclusive, mobilizações, né, pedindo o fim do isolamento, de carreatas, uma série de movimentações que eu também respeito, entendo a motivação de cada um, todos estão preocupadíssimos aí com o fim dos empregos, algumas empresas fechando, eu acho que é uma preocupação corretíssima, né? Infelizmente, nós estamos numa curva extremamente ascendente de contágio, fazendo com que seja impossível hoje você se expor a uma aglomeração qualquer, né? Eu evito hoje até ir ao supermercado, tenho evitado todo tipo de contato com qualquer pessoa, porque a gente sabe que, infelizmente, a gente está longe de atingir o pico de contágio. Pelo menos o que os números demonstram, né? Eles só crescem, o número de contaminados. Isso, quais são os casos? Aí que eu acho que é importante colocar. Pessoas que perceberam que estavam com sintomas, que fizeram teste. Que é uma coisa difícil hoje você ter um teste. A pessoa hoje no Brasil, basicamente, você pode me corrigir se eu estiver errado, ela só vai fazer um teste a partir do momento que ela estiver num hospital e que ela tiver o sintoma de Covid. Aí ela é levada a um teste.
Então, assim, para você ver como em um dia, possivelmente, nós tivemos 11 mil novas pessoas em internação. Alguns estados só fazem teste de pessoas que entram para internação. É o que eu tenho lido na imprensa. Aí vão falar, a imprensa tumultua, cria um ambiente de morbidez, como a gente ouviu uma secretária de Cultura falar esses dias. Puxa vida, gente. Nós temos um mínimo eu acho que é o seguinte, assim, é angustiante para a população de forma geral, ela não, seria muito ruim, eu acho que é mais esse aspecto que eu queria colocar, se nós não tivéssemos os órgãos de imprensa. Imagina, nós íamos recorrer a quem? Se a gente, qual seria a informação confiável? Só o órgão público? Só o site da Secretaria ou do Ministério da Saúde? Será que aquela informação será que ela não precisa ser checada por alguém? E aí que entra o jornalista. Ele vai assumir o papel do profissional que vai ali e questiona. Então nós chegamos num momento que até quando o jornalista pergunta a uma pessoa numa entrevista ao vivo na televisão, ele está fazendo um inquérito com aquela pessoa e ele é criticado porque ele fez uma pergunta. Então não é isso que a gente tem que viver. A gente tem que ter governantes preparados para enfrentar questionamentos de qualquer pessoa. Que aquilo seja colocado de uma forma criteriosa, obviamente, mas que o governante tenha tranquilidade para chegar e colocar a posição, porque ele só está lá a partir do voto, a partir da nossa escolha. Então ele não pode achar que ele vai ficar 4 anos fazendo o que ele quer sem nenhum tipo de questionamento. E quem é que questiona, além, né, das pessoas nas redes sociais? É a imprensa. Então eu queria fazer uma defesa muito veemente, Cláudia, aqui, da importância do jornalista, do profissional de imprensa. E eu me sinto, muitas vezes, atingido quando eu vejo críticas, Globo lixo, CBN lixo, não sei o que lixo. Gente, não é lixo. São profissionais que estão ali trabalhando e pode ter certeza, buscando a verdade. Muito bem. Acho que tá bom já, né? Já conversamos mais bom, de né? uma hora. Muito obrigada, então, e até uma próxima. Tá bom? Tá bom. Eu só queria deixar 2 recados, posso? Pode, lógico. Gente, usem máscaras e fiquem em casa. É isso, não se esqueçam, tá? Acho que é promover o bom debate que a gente tem que fazer aqui, né? E esclarecer mesmo que todos nós somos pessoas que temos família, estamos preocupados com os nossos amigos, nossos familiares. Quando eu vejo muitas vezes um amigo meu disseminando uma notícia falsa que pode fazer com que seus familiares cometam erros de sair, por exemplo, num momento como esse, eu vou ali, tento fazê-lo refletir, mando uma informação correta, pensa no que você está distribuindo no seu Facebook, que você pode estar influenciando pessoas que você gosta, que você ama, a cometer esse tipo de falha. Então, vamos reforçar sempre, gente. Quem puder, fica em casa, né? Óbvio, né? Quem não puder, tem que trabalhar, tem que... Serviço essencial, claro, eu estou trabalhando todo dia, mas eu consigo trabalhar no conforto da minha casa. Quem não puder, e puder ficar em casa, faça isso. Né, Cláudia?